aqui é o Doido do blog Doido World. E hoje nós vamos brincar um pouquinho de Dragon Age 2. Sim, eu tô esperando aí bem ansiosamente Dragon Age 3, que vai sair ano que vem. Não sei quem também está esperando, mas eu gosto muito de Dragon Age. E comecei a jogar novamente aqui pra ter o meu save bacaninha pra poder importar para o terceiro jogo. Na real, esse Doido Play, ele vai ser bem curtinho, porque essa primeira parte aí tem muito mais conversa, muito mais historinha do que ação mesmo. Qual é a situação? Gostaria de falar com vocês sobre uma notícia muito triste que eu vi esses dias. E é uma notícia chata, principalmente no período que nós estamos vivendo agora, em relação à questão dos games. A roteirista de Dragon Age 2, Jennifer Hepler, ela saiu da BioWare, se demitiu, porque ela está sendo ameaçada de morte. Ela, os filhos, uma criança de 2 anos, sendo ameaçadas de morte por jogadores. E qual que foi o crime dela? Escrever o roteiro de Dragon Age 2. Ela estava trabalhando no roteiro de Dragon Age 3 e saiu. Tá aqui uma parte, eu instalei um mod para melhorar a cara da Aveline, porque no original ela é muito feia. Já descobrimos quem que é o macho da casa. Nossa, ela guilhotinou o bicho. Olha quem é o macho da casa, né? Casa dela. Bom, enfim, vamos voltar aqui ao assunto principal do jogo, da história, da conversa de hoje. Ela estava trabalhando no roteiro do Dragon Age 3 e se demitiu, porque estavam ameaçando ela de morte por causa desse jogo. Eu nem acho o Dragon Age 2 tão ruim quanto falam. Se você vai comparar o roteiro, a história realmente do Dragon Age Origins com esse, o Origins é bem mais legal. Mas são jogos tão diferentes nessa parte do roteiro em relação ao mundo que não dá pra comparar os dois. Aí você vai colocar, por exemplo, situações de repetição de cenário. Realmente, Dragon Age 2 repete muito o cenário. A personalização dos personagens, não vejo tanta coisa errada nessa parte, porque, por exemplo, a gente vai mudar a roupa de determinados personagens, ele perde muito da personalidade. Eu não consigo imaginar a Morrigan com uma roupinha normal do jogo, em vez daquela roupa básica dela do primeiro jogo. Eu acho bem mais legal. Nesse jogo é a mesma coisa. Agora, independente de tudo isso, quem é tão cabeça fraca a ponto de querer ameaçar uma roteirista de morte só porque ela fez um jogo? Aí dá pra tirar totalmente a razão da mídia quando ela fala uma coisa que, por mais que a gente saiba que é idiota, ela fala uma coisa tipo essa. Desculpa, é que tá tudo longe. Mas faz mal não, a gente vai fazendo devagarinho. Obrigado, querido. O garoto brincava com um joguinho com esse videogame. Olha aqui, ó. Bota aqui. Tem aí a imagem do jogo? Pode pôr a imagem então pra mim na tela, faz favor. Ele tem esse joguinho, correto? Quer dizer, mais ou menos na tradução meia solta, vamos dizer, assassinos convictos, assassinos com crença, como se fosse assassino com certeza absoluta. Dá pra realmente falar, Marcelo Rezende é um completo idiota de ter dito uma coisa dessa? Como é que você vai criticar o cara de falar uma coisa dessa se os próprios jogadores que deveriam tentar tirar esse estigma de que videogame se comportam como animais,
Agora, vamos supor que, se não fossem só ameaças, vamos supor que alguém realmente chegasse e matasse essa mulher. Uma semana depois da notícia de que ela foi ameaçada de morte por causa dos jogadores, por causa do jogo, vamos dizer que uma semana depois ia matassem ela. E realmente dá pra tirar a razão das pessoas de falar, não, o videogame deixa as pessoas malucas, o videogame deixa as pessoas violentas. No final das contas não ia dar, porque os próprios jogadores se comportam como animais. Como a gente vai criticar um cara que fala que assassinos com convicção, certeza absoluta de ser assassino? Não dá pra gente se comportar assim e ainda querer exigir respeito de todo mundo. Ah não, eu sou gamer, eu quero exigir respeito. Tudo bem, isso não foi no Brasil, não foi. Mas nenhum jogo, a maioria deles também não são no Brasil. Aí a gente tem agora esse caso do moleque que matou a família, que querem jogar isso pra dizer não, ele jogava o jogo de videogame e ficou um maluco violento. Vamos fazer assim um pequeno raciocínio lógico, ou talvez nem tão lógico. No dia 30/7, vocês podem procurar aí, que existe um projeto de lei que ele quer tributar serviços comprados pela internet. É a PL 4933/2013 do deputado Ricardo Izar, PSD, São Paulo. O que é basicamente essa lei? Ele quer que qualquer tipo de serviço que seja vendido pela internet seja... Olha, peguei sangue de Darkspawn. Legal. Vamos equipar aqui o amuletinho. Ai, caramba. Não teve Doido Play semana passada porque eu tô muito gripado, eu tô muito mal, eu tô me esforçando aqui pra não espirrar enquanto eu tô falando. Ah, tá tenso. Ah, pera aí. Pô, peguei sangue de Darkspawn, eu posso virar Grey Warder. Não, não dá pra usar. Droga. Bom, vamos voltar ao raciocínio anterior. Que algumas empresas, como por exemplo a Steam, o iTunes, o Google Play, que vendem serviços pela internet exclusivamente por mídia digital, sejam tributados aqui no Brasil. E segundo ele, logicamente que ele não falou que quer que sejam tributados, que ele quer que sejam registrados como empresas brasileiras, para que a gente, consumidor brasileiro, possa ser protegido pelos diretrizes, leis brasileiras. Mas que garantia a mais que a gente tem na tributação brasileira que a gente não tem com as coisas lá fora, né? Ele quer basicamente que, por exemplo, a Steam se registre como uma empresa brasileira para que ela seja enquadrada dentro das leis e trâmites do Brasil. O que vai incluir cobrar um serviço como, por exemplo, o ICMS, que dá 25% a mais de diferença no preço. Então, se a gente for fazer um cálculozinho bem simples, hoje, dia 18 que eu estou gravando, na Steam, BioShock Infinite está R$ 94,00. Se você incluir mais esses 25% do ICMS que não existe porque é um serviço digital, you soulless bastards. Ai, 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 está morto.
estava dizendo. Então, com esses 25%, esse mesmo BioShock custaria por volta de R$120. Que é uma diferença grande. É praticamente a diferença entre comprar e não comprar, na minha opinião. Agora, vamos juntar. Menino que mata os pais e a mídia fica falando que é por culpa dos jogos. Vontade louca de tributar um serviço que é cada vez maior, cada vez mais utilizado e que simplesmente esse pessoal não está ganhando nada. E os próprios jogadores agindo como idiotas, ameaçando de morte uma pessoa que simplesmente escreveu o roteiro de um jogo. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que eles vão começar a cobrar caro, proibir jogos, como já aconteceu com, por exemplo, Counter-Strike, Doom, há muito tempo atrás, provavelmente a maioria que não deve nem se lembrar desse caso. Eles vão querer proibir, tributar, aumentar absurdamente o valor para proteger a gente. Para falar assim, não, videogames são maus para as nossas crianças. Nós vamos tornar eles caros para que não haja mais essa ameaça de deixar as crianças jogando videogame. É isso que vai acabar acontecendo. Uma situação que nós mesmos vamos acabar fazendo com que dê argumentos para que eles proíbam, tributem, barrem, censurem cada vez mais os jogos. Em vez de a gente conseguir coisas que a indústria dos videogames tem feito agora pelo Brasil, como por exemplo foi o caso do Assassin's Creed, que fez uma fase aqui no Brasil. Não foi a melhor representação do Brasil já feita num jogo, mas foi aqui no Brasil. Por exemplo, jogos que estão vindo com dublagem em português. A gente vai conseguir regredir tudo isso ao invés de avançar e ter cada vez mais conteúdo para nós jogadores brasileiros, se a gente não continuar com essa loucura de dar argumento para as pessoas criticarem jogos. Como eu disse, não foi aqui no Brasil essa questão da ameaça de morte, não foi. Mas a gente já viu, como o caso do Sr. Rezende ali atrás, que não importa o quão ilógico seja ter um argumento desses de que os jogos de videogame não influenciam. Eles conseguem simplesmente transformar isso no principal argumento de defesa para crimes, para qualquer coisa que vá prejudicar a gente. Então assim, não arrume briga por causa de jogo, não arrume discussão. Vamos tentar mostrar para as pessoas que jogos são legais, não são prejudiciais à cabeça das crianças. Jogos têm classificação indicativa. Se você compra jogo para os seus filhos, leia essa classificação indicativa antes de permitir que antes que você compre ele, que senão nós vamos ter aí mais Marcelo Rezendes atacando os jogos, em vez de mais conteúdo exclusivo legal para os videogames no Brasil. É isso, galera. Esse é o bate-papo que eu queria ter com vocês. Espero que vocês tenham curtido. Como eu falei, o jogo, essa primeira fase do Dragon Age 2 não tem tanta ação, é mais conversa. Vamos então pegar aí, jogar todo mundo direitinho, jogar todo mundo legal. E é isso. Se você gostou, dá like, dá favorito, dá joinha no vídeo, ajuda o canal a crescer. Agradeço a todo mundo. Forte abraço a todos e eu fui. Can I not?